Chamada é agora convidado desta edição da noite Pedro Girão, médico, especialista em anestesiologia. Muito boa noite, obrigada por estar connosco. Estes resultados contraditórios colocam em causa a credibilidade dos testes? Olha, um falso positivo, portanto um teste que dá positivo, pode não ser um verdadeiro positivo. Isso acontece com todos os testes. Neste caso, um dos problemas com estes testes que estão a ser comercializados de PCR é que eles não indicam a sensibilidade e especificidade. São testes não aferidos. O Instituto Ricardo Jorge diz-nos que a especificidade é 97%, o que significa que 3% podem ser falsos positivos. Ou seja, digamos que 1 em cada 30 testes poderão ser falsos positivos. Como o nosso presidente aparentemente tem feito muitos testes, pelo menos é o que consta, naturalmente é uma questão estatística que ele venha a ter que ele tenha tido um falso positivo e pode vir a ter um outro, digamos, estatisticamente. No entanto, há outro modo de ver o assunto realmente, que é o da carga viral, que foi agora aludido. É um segundo tipo de falso positivo, se quiser. Um falso positivo clínico, digamos assim. Porque o teste PCR não nos diz se a pessoa está doente. O teste detecta uma carga viral. E quando tem um teste de Covid positivo, significa que tem alguma carga viral. Mas a nós o que nos interessa é a capacidade de contagiar. E há muitos positivos com teste PCR que, na verdade, são falsos positivos clínicos. Isto tem a ver com o número de ciclos que o laboratório efetua e, portanto, que é um outro tema mais complexo. Eu arriscaria dizer que uma boa parte dos positivos não tem capacidade de transmitir doença. Mas é mais raro termos um teste falso positivo do que um teste falso negativo de PCR? Sabe que deveria ser raro. No entanto, temos que ver que os testes têm que ser interpretados num contexto clínico e epidemiológico. Os testes não se pedem de qualquer maneira. Se andamos a testar assintomáticos, candidatamos-nos a aumentar os falsos positivos. Repare, isto tem que ser encarado desta maneira. Há circunstâncias clínicas e é a partir dessas circunstâncias clínicas que nós devemos partir para a realização dos testes. Porque estes testes têm a questão dos ciclos, têm a questão dos verdadeiros positivos, são testes que não estão aferidos, como disse. Há um movimento internacional para reavaliar a validade dos testes, PCR, e, portanto, toda esta questão é complexa. A questão é, os falsos positivos podem aparecer com mais frequência se nós formos testar indiscriminadamente os assintomáticos. E para que se perceba um pouco também a distinção entre os diferentes testes disponíveis, estes testes PCR são mais sensíveis e são também mais fiáveis? Sim, os testes PCR são considerados o gold standard disto, mas realmente há outros testes, nomeadamente o RAT, o Rapid Antigen Test, que combinado com a PCR terá melhores resultados. Agora, eu insisto no seguinte, o teste PCR detecta 3 sequências genéticas, é um teste cujo protocolo foi feito de uma forma computacional, é um teste teórico, porque a sequência genética verdadeira do vírus SARS-CoV-2 não estava determinada. Portanto, nós acreditamos que este teste possa funcionar, é isso que nos dizem, mas convém termos bem presente que não é um líquido que assim possa ser. Portanto, há dúvidas. Eu aproveitava para dizer, se pudesse ser, que esta é uma questão fundamental em toda esta pandemia. O vírus existe há 1 ano, digamos assim, a pandemia tem 1 ano, o que é pouco tempo, em termos científicos, para termos conclusões. E, portanto, convém termos a humildade de reconhecer que não se sabe tudo e convém gerar debate e responder a questões acerca destes assuntos, sabe? Porque o que tem acontecido é que há uma tendência para uma visão muito unanimista das coisas, nomeadamente dos testes, e não só, e isso não é positivo, porque é através do diálogo que a ciência evolui, é através dos diferentes estudos e da discussão que nós chegamos a melhores resultados. Mas ao fim deste praticamente 1 ano de pandemia, já é possível ter claramente quais são as situações em que os resultados podem falhar ou as razões que levam a isso? Sim, repare, voltamos à carga viral. Isto é um pouco... O teste diz-nos se é positivo ou negativo. É um pouco como se fizermos um teste do balão
do álcool na estrada, o teste diz-nos exatamente a quantidade de álcool no sangue que temos. Portanto, repare, se beber só um pouquinho de vodka e tem só 0,1 de alcoolemia, isso não tem qualquer problema em termos de condução, mas aparece lá o valor 0,1. Agora, se o teste de álcool do balão fosse muito simplesmente só positivo ou negativo, é possível que ele desse positivo, e, portanto, mas esse 0,1 não era significativo, compreende? Portanto, aqui é a mesma coisa. A carga viral pode existir, mas não ser significativa e não ser suficiente para causar doença. Portanto, este é um problema grande, porque é o problema dos assintomáticos também. E, portanto, nós, principalmente se estamos a testar doenças com baixa prevalência, e o SARS-CoV-2 é, ainda assim, dizem-nos os estudos feitos, nomeadamente na Eslovénia, tem ainda baixa prevalência, é possível que subam de forma indeterminada, mas bastante marcada, os falsos positivos. Doutor, e afinal, o Presidente da República não está em isolamento profilático, mas sim em vigilância passiva. O que é que significa isto, concretamente? Olha, isso temos que perguntar às autoridades de saúde, sabe? Porque há protocolos, mas já há muitas vezes este tipo de indefinição. E eu diria que aqui, neste caso, houve um erro, que foi o Presidente ter divulgado sucessivamente estes testes. Isto lança uma certa descredibilização que para as próprias autoridades de saúde não é positiva. Porque isto não é bom para a gestão que as autoridades de saúde têm que fazer disto. Doutora, relativamente a este dia em que estamos, foi o que registámos os piores números, relativamente à pandemia, atingimos as 156 mortes, mais de 10.500 casos, muitos aumentos ao nível dos internamentos. Na gestão da pandemia, como é que chegámos aqui? Que erros é que foram cometidos? Olha, eu diria que no início da pandemia, em março, abril, eu acho que se fez uma boa gestão. Realmente, no início, havia um temor de parte de toda a gente, nós não sabíamos o que ia acontecer. Aliás, nós acabámos por fechar até antes, de confinar antes das ordens do governo. Portanto, houve um movimento que fez sentido e que terá ajudado a manter os números baixos. Mas depois houve um fator, é a primavera. Não nos podemos esquecer que as pandemias são fenómenos cíclicos naturais também, que têm o seu próprio ritmo, que tem a ver, neste caso, um vírus respiratório, tem a ver com a transmissão respiratória que se dá sobretudo no outono e inverno. Agora, o primeiro grande erro é que depois, durante o verão, os números estavam baixos, e estavam mesmo baixos, mas, no entanto, toda a gente se continuou a comportar como se estivessem altos. O clima de pânico continuou a ser alimentado de forma mediática e o governo nada fez. Portanto, esse é o primeiro erro. Não se preparou o outono e o inverno com investimentos no verão, exceto alguns casos esporádicos de alguns hospitais que, por si, decidiram fazê-lo. Portanto, esse é o primeiro erro. O segundo erro é o facto de terem sido tomadas medidas às cegas, sabe, durante estes meses, ultimamente, principalmente nestes últimos 3 meses, e um pouco desfasadas da realidade. Porque, repare, quando se fecham horas, se fecha durante a tarde, os estabelecimentos, os supermercados, as pessoas têm uma vida, têm que ter a sua vida. E então isso faz concentrar mais gente num período menor de tempo. Isso não faz qualquer sentido, deveria ser ao contrário. Portanto, este tipo de regras, que são regras sem base científica, são medidas avulsas sem base científica, têm o seu custo, evidentemente. Um outro erro, como lhe digo, é a gestão baseada no pânico, na falta de informação. Tem havido a tendência das autoridades imporem medidas e imporem na base do medo, ameaçando, como agora com estes números continua-se a fazer isso, e ameaçando com, por exemplo, os hospitais estão à beira da ruptura e esse género de argumentos. Mas a verdade é que os números existem, a doença existe, mas não podemos perder de vista que informações de alguns hospitais dizem-nos bom, já tivemos anos piores, compreende? Portanto, nós temos que nos lembrar que há 3 anos, em janeiro, tivemos aqui nesta mesma televisão a doutora Graça Freitas a dizer morreram 1000 pessoas nestas 2 semanas, mas não se preocupem, é normal.
Não se preocupem que eram pessoas idosas e estamos todos vacinados. Portanto, 1000 mortes em 2 semanas é normal. Tudo isto depende da visão que se tem das coisas. Se nós vamos ter uma visão catastrofista, como é atualmente a visão que é centrada absolutamente na visão dos cuidados intensivos, é evidente que vamos ter consequências. E a consequência pior, e eu digo isto muitas vezes, é que estamos a desinvestir fortemente das outras pessoas. Porque estamos a deixar para trás muitas pessoas com cancro, com doenças crónicas, que estão a ficar com o acesso aos cuidados de saúde muito diminuído. E, portanto, nós estamos a trocar o certo pelo duvidoso. Estamos a pensar só em Covid, mas a visão tem que ser mais ampla. A vida não parou. E fica esse alerta, Dr. Pedro Girão. Boa noite, obrigada pela ajuda e bom trabalho.